Oi, amados, queridos, preciosos. Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Feliz quinta-feira. Hoje, quinta-feira, dia 13 de novembro de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. As nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Juliane. Bom dia, Isa. Bom dia, Rodrigo. Tina, bom dia. Feliz quinta, minha querida, também. Seja bem-vinda. Bom dia, Valdo. Amados, preciosos, queridos, que em nome de Jesus, essa seja a melhor quinta-feira das nossas vidas até então. Que seja uma quinta-feira de amor, de alegria, de paz, de bondade, de misericórdia, de compaixão. Que seja uma quinta-feira onde intencionalmente a gente vai buscar mais a Deus, intencionalmente a gente vai buscar mais a Jesus, vamos orar mais, declarar a palavra, pensar em coisas boas, assim como a Bíblia nos ensina, a pensarmos em coisas boas, queridos. Vamos transformar a nossa mente pela palavra do Senhor, por declarar a palavra de Deus, pelo poder da oração. E, queridos, hoje nós vamos ver uma passagem que a gente encontra lá em Lucas, capítulo 17. Eu vou ler do versículo 11 até o versículo 19. Nós já vimos essas passagens, esses versículos algumas vezes por aqui, que são versículos tão poderosos, onde nós percebemos que Jesus repara, queridos, repara quando a gente volta para agradecer, quando a gente sabe, quando a gente reconhece e fala: Senhor Jesus, obrigado, eu sei que veio do Senhor. Vamos ler essa palavra, vamos nos aprofundar, porque todos os dias nós precisamos lembrar, queridos, quem é que nos sustenta, quem provê todas as coisas, quem está sempre conosco, quem nunca solta a nossa mão. Precisamos nos lembrar de, claro, agradecermos a Jesus, queridos, todos os dias pelas bênçãos derramadas sobre a nossa vida. Agradecer porque toda boa dádiva, ela vem do Senhor. Agradecer porque Ele é aquele que não deixa um só para trás. Agradecer porque Ele nos ama, nos quer bem e quer nos ouvir, quer fazer na nossa vida, e já fez tudo que Ele podia e muito mais, né, queridos, por todos nós. E ainda assim, essa generosidade do Senhor que nos comove, né, queridos, porque Ele continua sempre conosco, continua sempre generoso, continua sempre curando, restaurando, transformando, abençoando. E esse é o nosso querido Senhor Jesus, nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Vamos ver essa palavra. Antes, vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos falar com o nosso Deus. Bom dia, Ed, Whitson, Netinho. Bom dia, queridos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia que está começando agora. Obrigada, Pai, por cuidar de nós nos mínimos detalhes. Obrigada por abençoar, proteger e guardar a nossa saída e a nossa chegada, desde agora para sempre. Agradecemos pelo seu favor sobre a nossa vida. Agradecemos sobre as suas bênçãos derramadas, Pai, nos mínimos detalhes em cada respirar nosso. Queremos, Pai, que o Senhor, por favor, aumente a nossa fome e a nossa sede pelo Senhor, a nossa vontade de te buscar mais e mais e mais. Queremos, Pai, queremos ter cada vez mais relacionamento com o Senhor, Pai. O que temos de mais precioso na nossa vida é o nosso relacionamento com o Senhor. E queremos cultivar, queremos cuidar do relacionamento que nós temos com o Senhor. A cada dia, mais e mais e mais. Obrigada por ser tão bom. Obrigada por ser tão generoso. Obrigada, Pai, por ser tão misericordioso. Graças à sua misericórdia que nós não somos consumidos. Obrigada, Pai, por nos escolher antes da fundação do mundo e nos tecer no ventre das nossas mães. Obrigada por nos dar uma missão, um propósito, Pai. Obrigada, Pai, pelo seu amor que excede todo o entendimento. Obrigada pela paz que vem do Senhor, que excede também todo entendimento, Pai. Paz essa, Pai, que ninguém pode arrancar da nossa vida. Obrigada, Pai, muito obrigada pela paz. Nós oramos agora, Pai, por paz no coração e na mente daqueles que estão aflitos, ansiosos, angustiados, desesperados, não estão vendo uma saída para as suas situações desafiadoras. Senhor, nós oramos por aqueles que assim estão, oramos para que a sua paz os alcance,
para que a paz perfeita do Senhor tome conta do coração das pessoas que assim estão, da mente das pessoas que assim estão, que elas vão aquietando o coração e a mente deles, na certeza, Pai, de que o Senhor pode todas as coisas. Nenhum dos seus planos pode se frustrar. E que nós oramos, entregamos verdadeiramente tudo em suas mãos e descansamos na certeza de que o Senhor abre um caminho onde parece não haver um caminho, de que aquilo que nós achamos que é impossível, o Senhor faz ser possível. Então nós oramos para que as pessoas que assim estão se aquietem, Senhor, se aquietem. Também oramos, Pai, para aqueles que estão tristes, aqueles que estão sem rumo, aqueles que entraram aqui na live por acaso, no por acaso deles, não no do Senhor. Oramos para aqueles que assim estão, Pai, de repente tristes por causa de um diagnóstico, tristes por causa de algo que aconteceu na vida deles essa semana, ontem, ou vinha acontecendo. Senhor, nós oramos e declaramos a palavra sobre a vida deles, aqueles que estão tristes, Pai, que eles se levantem, Pai, pelo poder do Teu amor, pelo poder da Tua palavra. Aqueles que estão prostrados se levantem pelo poder do Teu amor, pelo poder da Tua palavra. Aqueles que estão com seus corações despedaçados, que eles possam ter esses corações cicatrizados pelo Teu amor, pela Tua palavra, pela Tua bondade, Senhor. Por favor, a Sua palavra diz que o Senhor é aquele que não deixa um só para trás, Pai. E nós sabemos que o Senhor é aquele que transforma o pranto em dança, a veste de lamento em veste de alegria. E nós declaramos, Pai, vida, alegria, amor, paz, saúde, dias novos, vida nova, tudo novo de novo na vida das pessoas que assim estão, Pai, necessitando desse sopro de vida, desse sopro de novidade, Senhor. Surpreenda a vida das pessoas que assim estão se sentindo, Pai, para que elas conheçam bem de pertinho o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por abençoar a nossa saída e a nossa chegada, desde agora para sempre. Nós pedimos, Paizinho, para que o Senhor continue protegendo, blindando e guardando a nossa saída e a nossa chegada, desde agora e para sempre, bem como de todos os nossos familiares, de todos os nossos amigos. Obrigada por tudo. Nós entregamos esse dia em suas mãos, mais uma vez dizendo. E ouça, Pai, não apenas o som que sai dos nossos lábios, mas acima de tudo, o som que sai do nosso coração. Nós te amamos, te louvamos e te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Tudo bem? Perdão. Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos e exultemos nesse dia. Esse dia, queridos, essa maravilhosa, abençoada, alegre, feliz, próspera, abundante, cheia de boas notícias, onde algo muito bom vai acontecer na nossa vida hoje, nessa inacreditavelmente maravilhosa quinta-feira, dia 13 de novembro de 2025, queridos. Esse dia é um presente. Não haverá outro dia, outra quinta-feira, 13, já estou até antecipando. Não haverá outra quinta-feira, 13 de novembro de 2025, queridos. Então, esse é um presente de Deus. O hoje é um presente de Deus para todos nós. Então, se alegre na certeza de que esse presente é uma grande bênção para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. E que com toda certeza, queridos, Deus já cuidou de tudo nos mínimos detalhes. Então, aquiete o seu coração. Na oração que Jesus nos ensina, quando os discípulos pedem para Jesus como que ora, Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Jesus diz Pai Nosso, revelando ali, claro, né, nosso Deus mais uma vez como Pai, Mãe, nosso Pai. Mas eu gostaria que nós carinhosamente chamamos, né, oração do Pai Nosso. Mas o Jesus diz, vocês orem assim, Pai Nosso. Então, queridos, eu gostaria de destacar que na oração do Pai Nosso, Jesus diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, nós temos a nossa porção perfeita para hoje, para absolutamente tudo. Tudo que nós vamos e precisamos fazer para esse dia de hoje, nós já temos. Nós já temos, porque nós vamos orar, nós vamos declarar e vamos ter a certeza absoluta de que nós vamos vivendo um dia de cada vez. Deus supre todas as nossas necessidades
hoje. Amanhã ainda está lá na manhã. O ontem já foi. Hoje é um dia novo, novíssimo em folha. E nós podemos escolher todos os dias caminhar conforme a palavra do Senhor, fazer aquilo que agrada o coração de Jesus, abandonar, renunciar, deixar para trás coisas que a gente sabe que afastam a gente do nosso tempo com Jesus, da nossa comunhão com Ele, que não agrada em nada ao coração de Jesus. E nós podemos desenvolver o nosso relacionamento com Ele todos os dias, porque Ele mesmo vai nos ensinando, Ele mesmo vai se revelando a cada um de nós dentro do nosso coração. Desfrutem, queridos, não apenas da sua jornada, da sua vida, mas desfrutem da companhia inigualável de Jesus. E, queridos, nós vamos ver aqui essa passagem, como eu falei agora há pouco. Nós já vimos essa passagem, acredito até que mais de uma vez aqui na live. Em fevereiro nós completamos 4 anos de live do Jesus Nosso de Cada Dia, todos os dias. Então tem algumas passagens que a gente já viu bem mais de uma vez. Essa é uma que eu acho que a gente já viu 2 ou 3 vezes. E a gente precisa ver todos os dias muitas dessas passagens dos versículos, né, queridos? Pra gente se lembrar todos os dias de quem nós somos em Cristo Jesus, qual que é a nossa identidade do nosso Deus, declarar coisas boas, transformar a nossa mente pelo poder da palavra do Senhor. E essa aqui é uma demonstração de que Jesus repara quando Ele nos abençoa e a gente agradece, quando a gente volta para agradecer, quando a gente dá honra a quem merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração, que é Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus. Essa passagem a gente encontra lá em Lucas, capítulo 17, eu vou ler do versículo 11 até o versículo 19, onde 10 leprosos são curados. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Vão mostrar-se ao sacerdote. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então lhe disse: Levante-se e vá. A sua fé o salvou. Salvou, queridos. Queridos, note que a fé em Jesus é o que nos salva, é o que nos cura, é o que nos transforma. E veja aqui que Jesus repara quando a gente agradece por algo que Ele fez por nós. Porque nós estamos num relacionamento diário com Ele, queridos. Então, acontece muito, né, das pessoas buscarem ao Senhor Jesus quando elas precisam de alguma coisa e só. Mas basta ver com a gente. A gente não gostaria sempre de desenvolver um relacionamento. Não, a pessoa só vem falar comigo quando precisa de alguma coisa. Ou então, só vem por interesse. A gente também nota. A gente também repara nisso. Na verdade, imagina Jesus, que já sabe de todas as coisas. Nem por isso Ele deixa de fazer, assim também como Ele nos ensina também a sermos misericordiosos, a estender a mão pelas pessoas. Aqui nos mostra que Jesus repare, e Ele ficou tão tocado porque foi o samaritano que voltou para agradecer. Foi o samaritano que teve essa capacidade de voltar e honrar a Jesus e agradecer a Jesus por aquilo que Jesus tinha feito. Queridos, então a gente precisa parar e refletir um pouquinho nessa palavra, porque vocês veem o seguinte: ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Então 10 pessoas foram lá, porque eles já tinham ouvido falar sobre Jesus, que Jesus cura, transforma, que Jesus ia incansavelmente ali naquela região toda, naquele povoado todo. Ele ia caminhando ali naquele povoado e curando, libertando, transformando, ensinando, aconselhando, disciplinando, tirando as correntes que estavam prendendo as pessoas, libertando as pessoas.
Ele ia ali de noite, noite e dia, de noite, noite e dia, fazendo ali pelas pessoas. Pelas pessoas. Então, com certeza, ele já tinha ouvido falar sobre Jesus. Ele entrou nesse povoado. Os 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E Jesus teve, porque ele tem, queridos. Ele está sempre vendo o nosso coração, ele tem piedade, ele tem misericórdia, ele tem compaixão de cada um de nós. E quanto mais puro, verdadeiro, quanto mais ele vê no nosso coração, queridos, essa vontade realmente de mudar, de ser transformado, de receber essa cura, mais as coisas acontecem, porque tudo isso vem da fé, que é um ingrediente fundamental do nosso relacionamento com o Senhor. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se ao sacerdote. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, ou seja, eram 10, um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Ou seja, a Bíblia faz questão de destacar que eram 10, que os 10 foram curados e que um deles apenas voltou para agradecer ao Senhor Jesus. E também faz questão de nos dizer que este era samaritano. E Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Jesus com aquela classe, né? Fazendo questão de deixar claro assim que, ó, eu reparei, eu notei, não eram 10? Por que só tem um aqui? Cadê os outros 9? Onde é que eles estão? Né? Aí ele falou: não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro, porque aqui a gente vê que ele estava, um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Esse era samaritano. Aí Jesus aqui, na sequência, ele diz: não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro, porque ele era samaritano. Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Este homem foi salvo. Queridos, como é importante a gente cultivar o nosso relacionamento com Jesus. E isso, queridos, é algo que nós vamos desenvolvendo todos os dias. Jesus não quer que a gente fique por obrigação. Eu tenho que ir lá. É diferente quando a gente enxerga a obrigação, a oração como uma obrigação. Agradecer a Deus pelas coisas como uma obrigação. Ouvir a palavra de Deus como uma obrigação. Ler a palavra de Deus como uma obrigação. Isso é uma coisa. E ninguém vai fazer com boa vontade quando é assim. E é completamente diferente quando você tem isso no seu coração. Eu quero desenvolver um relacionamento com Jesus. Eu escolho todos os dias estar junto com Jesus, porque eu sei que ele também escolhe estar comigo e eu também quero estar com ele. Ele nunca solta a minha mão, então eu também nunca vou soltar a mão dele. Então todos os dias são escolhas, porque a gente não vê como uma obrigação, mas como eu quero cultivar esse relacionamento com o Senhor Jesus. Então eu vou orar para manter minha comunhão com ele, eu vou ouvir a palavra de Deus para me abastecer cada vez mais de fé, me abastecer cada vez mais da palavra de Deus, em quem eu sou. Isso me dá força, ânimo, alegria, paz, amor, me ajuda a enxergar as pessoas de outra forma, me ajuda a enxergar as situações de outra forma, porque a gente fica pertinho de Jesus. Jesus é a fonte inesgotável de todas as coisas e ele vai derramando na nossa vida. Assim a gente vai derramando na vida das outras pessoas e nós vamos sendo transformados e vamos olhando para as pessoas, para as situações de outras formas. Só que a gente escolhe todos os dias. Você pode falar: não quero mais orar, não quero mais ouvir a palavra de Deus. Mas olha só, querido, aí você vai ficando... Olha como é que é a sua vida, com toda certeza você pode conversar com pessoas que estavam ali firmes no seu relacionamento com Jesus. E elas optaram, porque são escolhas. E elas escolheram não estar mais ali junto com Jesus todos os dias, em comunhão e orando, declarando a palavra de Deus. Como as coisas vão ficando completamente diferentes na vida daquela pessoa.
como coisas, situações que ela enfrentaria de uma forma com o Senhor, declarando, combatendo ali aquela situação com a palavra de Deus. Daqui a pouco ela vai se sentindo fraco, abatida, porque Jesus nos enche de luz, nos enche de alegria, nos enche de paz, nos enche de amor, nos enche de força, de certeza de que vai acontecer, nos dá esperança de que Ele faz tudo novo, de novo, é a cura que precisa, vai buscar essa cura em Jesus. E quando for curado, porque vai ser, você volta e agradece ao Senhor, fala, Senhor Jesus, obrigada por todas as bênçãos alcançadas. Louve a Deus pela cura, pelas grandes bênçãos alcançadas. Então nós escolhemos todos os dias. É muito diferente, como eu estava dizendo, quando a gente vê o nosso relacionamento com Jesus como uma obrigação e como não, realmente eu quero cultivar o meu relacionamento com Jesus. Eu sei quem Jesus é, eu sei o que Jesus significa para mim. E Ele é minha prioridade número 1 em absolutamente tudo aquilo que eu faço. Então a gente traz Jesus para o nosso dia, desenvolve esse relacionamento com o nosso Senhor e Salvador. A gente fala, meu Deus do céu, Jesus está em mim, Jesus quer caminhar comigo, Jesus quer me ensinar as coisas. Sim, Jesus quer. Ele mesmo diz, eu vim para que tenham vida e a tenham vida plenamente, e a tenham abundantemente, em tudo, que a gente transborde em tudo que é bom, tudo que vem do Senhor, em todas as áreas da nossa vida. E uma dessas áreas, queridos, com toda certeza, é o pilar do agradecimento, o pilar da gratidão. Ao invés de você ver como obrigação, você fala, eu quero desenvolver cada vez mais esse relacionamento com Jesus, com o autor da vida. Eu quero. E você vê como uma alegria, como um relacionamento, como uma conversa que você vai ter com Ele todos os dias. E Jesus está sempre vendo o nosso coração. A Bíblia nos diz que Deus esquadrinha o nosso coração. Ele sonda o nosso coração. Então imagina você estar ali orando, fazendo as coisas para o Senhor no modo obrigação. E Ele está vendo. Mas você está ali fazendo com amor, com alegria, porque quer compartilhar ali das maravilhas de Jesus. Você quer falar do Senhor. Você quer dizer para aquela pessoa que está triste, falar, olha, eu conheço a fonte de toda alegria. Aquela pessoa que está ali desesperada, angustiada, você olha, eu conheço a fonte de toda a paz. E a paz dele não é a paz do mundo, a paz diferente. Ele mesmo diz, eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Ou seja, a paz dele é diferente, não depende da circunstância, a paz dele excede todo entendimento. E a gente simplesmente quer compartilhar com as outras pessoas que sim, Jesus é maravilhoso, nosso doce amor amado. Jesus é perfeito em todas as coisas. Ele que é o autor da vida, ele quer desenvolver esse relacionamento com cada um de nós, queridos. Então desenvolva o seu relacionamento com o Senhor e não esqueça do pilar do agradecimento. Seja lá, pode ver, quando você para olhar a sua vida, e você lembra de situações que foram assim, nossa, estavam te esmagando, te triturando, que você não estava vendo uma saída, um caminho. E você foi, orou, entregou nas mãos do Senhor. E aqui está você, na verdade. Quantas vezes? De repente, muito mais de uma vez. Na minha vida não tem nem quantas vezes. Mas com toda certeza você também tem muitas vezes aí de que você estava ali numa situação, que você fala, meu Deus, e agora? E Ele fez. Porque Deus é fiel. E aí vem a pergunta, né, queridos? Quando a gente tá ali, socorro, socorro, Senhor, socorro, e gritando o Salmo 91 pela casa, pedindo pelo amor de Deus, Senhor. Ele faz, Ele nos abençoa. E de repente o telefone toca, de repente o milagre acontece, de repente aquela mensagem chega e a coisa simplesmente acontece. E naquele momento que acontece, o que a gente faz? O que a gente faz? É uma reflexão. Será que a gente volta e agradece a Ele? Será que a gente se prostra aos pés dele e fala, Senhor, obrigada? Obrigada por essa bênção alcançada? Será que quando isso acontece, a gente está virando as costas para ele, achando que ele tem plena obrigação de ter feito e não tem, faz por amor, achando que ele fez porque não faz mais do que obrigação virar as costas para ele, não vai nem se relacionar mais com o Senhor Jesus, ou a gente realmente tá ali, primeira coisa que você faz, Jesus, obrigada, Jesus. Às vezes tá ali no momento que não dá nem pra você orar e agradecer do jeito que você gostaria, mas só de você falar, Jesus, obrigado, eu sei que foi o Senhor. Você já tá ali reconhecendo, você já tá ali se conectando com Ele e honrando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso amado Senhor Jesus.
Essa é uma reflexão, queridos. Coloque a gratidão na sua vida. Gratidão a Deus. Agradeça ao Senhor por cada dia, por cada bênção alcançada, por cada passo que você dá na sua vida, por cada livramento que Deus te dá, porque Ele nos cuida, nos guarda, nos blinda. E quanto mais firmados em Jesus, mais nós vamos ficando ali, caminhando com Ele, entendendo qual é a vontade de Deus para a nossa vida, os sonhos de Deus para a gente, passa a ser os nossos sonhos, e as coisas vão acontecendo, queridos. Há poder no nome de Jesus. O nome de Jesus Ele nos deu para usarmos, declararmos sobre toda e qualquer situação. Você vai e declara sobre o nome de Jesus e vai acontecer. Você vai lançar essa palavra poderosa sobre essa situação e você vai ver que essa situação vai ser resolvida, que essa situação, as coisas vão acontecer. Porque Deus não mente, queridos. É impossível. E a gente escolhe acreditar na palavra de Deus. E a gente caminha sobre a palavra de Deus. E a gente vai vendo as coisas acontecendo. Milagre atrás de milagre, atrás de milagre. Meus amados, queridos, preciosos, essa foi e essa será a nossa palavra do dia. Vamos observar, prestar atenção. Se estamos agradecendo a Deus, agradecendo por mais um dia, ao invés de ficar ali ranzinza, reclamando no ouvido de Jesus, ainda falta isso, ainda falta aquilo, ainda não tem isso na minha vida. Fala, Senhor, obrigada, porque eu sou plena, eu sou cheio de todas as coisas, eu posso tudo naquele que me fortalece. Na hora certa tudo acontece, do jeito certo, com a pessoa certa, no tempo certo, vai acontecer. Eu não vou reclamar mais, mas eu vou enxergar as bênçãos, eu vou enxergar tudo que eu posso agradecer ao Senhor. E você vai ver que quando você olhar ao redor, você vai ter muitos e muitos e muitos motivos para agradecer a Deus. Isso tudo vai mudando a gente, vai nos fortalecendo de dentro para fora sempre, queridos. Um beijo para todos vocês. Obrigada a todos vocês que acompanharam a live aqui ao vivo no Instagram. Vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Em nome do nosso Senhor Jesus, louvado, exaltado, engrandecido seja sempre o nome de Jesus, o nosso maravilhoso Senhor Jesus, nosso príncipe da paz. Obrigada, queridos. Nos vemos amanhã, sexta-feira, aqui no nosso Jesus, nosso de cada dia. Um beijo no coração de todos vocês. Rubi, precioso do Senhor Jesus, Isa. Amém, minha querida, eu também. Obrigada, viu? Amém, eu que agradeço, é uma honra, obrigada. Glória a Deus, Luciana, Joelma, Rosângela. Amém, Joelma, isso mesmo. Hoje, dia 13, né? Dia de ler capítulo, de ler ou ouvir Provérbios 13. Diogo, Luciana. É verdade, Isa. Mauro, Salomé, Matilde, Marcinha. Desativado, Anthony, Silva, Maristela, Rafa, Beatriz, Ana, missionárias, Daniele, outra Ana, salve os Nicks, Júnior, Paty, Rogério, Luciana, Diana, Crazy Bia, Gisele, Daniela, Simone, Glicélio, Maíse, Vicky, Flaviana, Netinho. Bom dia também, Ed. Amém. André, Salim, Rosângela, Paulo, Dan, Gabi, Evaldo, Tina. Um beijo para todos vocês, queridos, e nos vemos amanhã, sexta-feira, em nome de Jesus.